44 anos de profissão, ela é uma policial enérgica, mas não perde a ternura. Eu converso hoje com a delegada Lúcia Maria Stefanovic. O Palavra Aberta já está no ar. Doutora Lúcia, quando alguém faz o que gosta profissionalmente, faz uma atividade, aquilo os anos passam assim, parece assim que a gente nem sentiu. E já se passaram 44 anos que a senhora trabalha como delegada, é isso mesmo? Exatamente. Eu fui nomeada delegada de polícia em 1972. Eu tinha, na época, 24 anos. Eu era a caçula no meio daqueles delegados antigos, meus amigos, que tenho muita saudade, a maioria já foi embora. E há 44 anos eu continuo na profissão. E até contrariando muita gente, você sabe? Que muita gente, porque assim, na nossa carreira, ela vai afunilando, né? Então, o delegado para chegar especial é difícil, porque fecha. Então, tem muita gente querendo que vá embora para abrir vaga, né? Mas eu, com 44 anos de profissão, 68 anos de idade, né? Eu digo sempre, peço a Deus todos os dias que me dê saúde, que é só o que eu preciso. Saúde para continuar trabalhando, fazendo aquilo que eu amo, que é a minha profissão. Eu acho que nasci para ser policial, né? Sou realizada profissionalmente e tenho também o apoio dos meus filhos. Eles sabem que se a mamãe se aposentar, não vai durar muito, porque 44 anos nessa vida, sempre muito agitada e conciliando, né? A delegacia, filhos, casa, marido, né? E acho que consegui. Hoje estão aí, eu sou mãe de 4 filhos, sou avó de 7, o 8º a caminho, né? E eles também têm muito orgulho e sabem que a mamãe faz aquilo que gosta, né? Por isso eles me incentivam a continuar. Né? E como a senhora fez para conciliar 4 filhos, uma casa, marido, uma vida jovem e mulher, né? Dentro desse meio policial, eu imagino que não deve ter sido fácil. Não foi realmente, Isabela, porque sempre eu sou uma mãe de origem italiana, aquela mãe possessiva, né? Com os filhos todos ao redor. Então, hoje, todos casados, mas quando pequenos, muita dificuldade. Naquela época, cada delegado era responsável pela sua delegacia 24 horas. Não existia o que existe hoje, uma central de polícia, que depois do expediente o delegado vai para casa tranquilo, porque ele sabe que tem um delegado de plantão atendendo toda a área. Naquela época, não, né? Eu ia para casa, eu fui durante muitos anos delegada de costumes e menores, né? E não tinha horário, era madrugada, era flagrante, né? Cheguei a autuar em flagrante um elemento, eu grávida do meu segundo filho, já a gravidez já bem adiantada, então não tinha hora, então era realmente muito difícil, né? E muitas vezes a dificuldade de encontrar alguém para olhar as crianças, né? Para cuidar dos meus filhos, eu não perdia o meu dia de serviço, não. Eu trazia meus filhos para a delegacia. Eles trabalhavam, eu estava trabalhando e eles estavam na época lá no CSDP, ali no Banco Redondo, lá embaixo, né, na parte térrea, eles ficavam lá brincando enquanto eu trabalhava. Meio-dia eu levava para casa, dava almoço, deixava-as no colégio e voltava a trabalhar. Então foi realmente muito difícil, né, dar conta, conciliar, ser dona de casa, ser uma profissional de segurança, esposa, né? E essa é a vida da mulher, né? A mulher sempre batalhou muito, né? Exatamente. Em todas as profissões. E a sua decisão de ser policial, né? Porque fazer faculdade de Direito naquela época já não era tão comum a mulher estudar e fazer, e se formar, se graduar, né? E você decidiu ser policial desde cedo ou foi durante a faculdade que decidiu depois fazer o concurso para delegado? Foi. O de delegado foi durante a faculdade. Eu sempre tive essa queda mais para o lado do direito criminal. E durante a minha faculdade de Direito, eu convivia com muitos policiais, que mais tarde foram meus colegas delegados, né? Então a gente ouvia as histórias
E aquilo foi me conquistando, e quando eu terminei minha faculdade de Direito em dezembro de 71. No mesmo mês, estava aberto as inscrições para o concurso na Academia de Polícia. Eu me inscrevi. Fiz o concurso em janeiro, fui aprovada, né? Foi a menor turma que passou pela academia, nós éramos em 3 delegados só, 2 homens e eu. Em março de 72 eu iniciei minha academia e fiquei na academia até julho, agosto. Em setembro eu assumi a minha primeira delegacia no interior, eu fui para Rio do Sul. Mas a convivência com esses meus amigos e mais tarde meus colegas delegados que me influenciou muito. A senhora sentiu algum tipo de preconceito naquela época? Porque o preconceito existe ainda em algumas profissões, em algumas situações que a mulher vive, mas imagino que há muito tempo deve ter sido um pouquinho mais difícil do que hoje, né? Não era assim uma coisa, era meio velado, né? Mas o preconceito maior foi quando eu fui nomeada delegada, e foi nessa época, era período de exceção, né? Nós vivíamos o período de ditadura. E o secretário de segurança era um coronel do Exército, ele me chamou, disse: quero que a senhora saiba que eu tenho na minha frente um delegado de polícia. Tudo que a senhora fizer de correto é sua obrigação. Querendo dizer, se qualquer deslize, não quero saber se é uma mulher ou não. Eu simplesmente nem dei ouvido ao que ele falou, né? Fui embora, assumi a minha primeira delegacia lá em Rio do Sul. Na época era um fenômeno, né? Porque as pessoas vinham na delegacia para conhecer. Para o quê? Para ver uma mulher como delegada? Para ver uma mulher, porque de certeza chegava assim, bom, o que será? Eu me sentia assim na época não era ainda conhecido, mas hoje eu digo, na época eu aparecia um ET, que eles chegavam lá, me olhavam, a senhora é delegada, né? Que eu sempre fui assim, a Isabela, muito perua, sempre fui. Toda, desde de jovem, de estar sempre maquiada, meio, né, bastante vaidosa. E quando eles chegavam na delegacia, que viu uma loira, cabelo comprido, bem jovem, 24 anos, né, eles ficavam surpresos, certo? Eles esperavam chegar e encontrar uma arma na cintura, né, e eles sempre, a primeira coisa que perguntavam, queriam saber da arma. Digo, a arma está no lugar onde ela deve estar. Eu jamais admiti que qualquer policial meu, ou eu mesma, fizesse qualquer tipo de exibicionismo com arma. Mas o interesse das pessoas era ver a arma, né? Não, ela está no lugar dela, né? Andei armada a vida inteira, lógico, a vida inteira, né? Mas foi realmente um fenômeno. E aí a imprensa tomou conhecimento e isso foi ganhando, né, o Brasil afora, né? A primeira mulher, que naquela época tinha uma cidade no Rio de Janeiro, que agora me foge o nome da cidade, onde todos os cargos eram ocupados por mulheres, era prefeita, era juíza, promotora, só não delegado, né? Miguel Pereira. E era assim? Era assim. E eu fui realmente a primeira mulher a assumir como delegada de polícia de carreira. O que precisa para ser respeitada? Mas a gente vai saber isso e muito mais depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos a conversa com a delegada Lúcia Maria Stefanovic. Falávamos sobre respeito, tratamento. Que clima que a senhora consegue deixar numa delegacia, assim, tendo autoridade e sendo tão feminina? É o respeito ao ser humano, né? O respeito ao ser humano, eu sempre fui muito de ouvir as pessoas, de dar àquela pessoa a importância ao seu problema. Não é por ser um problema pequeno, um problema grande, sempre dando o mesmo peso, a mesma importância. Então, se eu quero ser respeitada, eu preciso primeiro respeitar. E graças a Deus, eu hoje tenho o respeito da minha classe,
de toda a Polícia Civil, e isso me enche de orgulho, né? Porque muitos até me chamam a mãe da polícia, me deixa muito feliz porque eu sou muito de estar ao lado dos nossos policiais, de conversar com eles, de ouvir os problemas de cada um, né? Porque se eles estão bem, eles vão bem no trabalho policial, né? E problema quem não tem, né? Quem não tem? Nós, policiais, viemos dessa sociedade, né? Cheio de defeitos, cheio de falhas. Então, quando alguém erra, porque é alguém do nosso meio, né? Então, eu acho que é por isso, por nunca permitir também que qualquer pessoa que estivesse sob a nossa guarda fosse maltratado. Eu hoje tenho respeito, inclusive... Para quem está preso, no caso? Quem está preso, nunca admiti, nunca admiti. Por isso que hoje eu ando, lógico que a gente sempre com cuidado, mas sem medo de qualquer tipo de ataque, pelo fato de eu estar nessa profissão há tantos anos, pois é, pelo respeito assim, que eu tenho das pessoas. A senhora anda armada, claro, viveu sempre em família, com os filhos em casa. Nunca teve medo em casa, não? Não, preocupação sim, né? Preocupação. Isabela, nesses anos todos, eu quando fui secretária de Segurança, que eu fui do primeiro ao último dia do governo do Paulo Afonso, com muito orgulho, tudo que fiz, faria tudo de novo. Naquela época, sim, eu tive muita preocupação, muitas noites sem dormir, porque eu tinha meus filhos ameaçados de sequestro, né? Tive. Na época, o diretor do DEIC encontrou um mapa com o roteiro da minha filha, na faculdade, praia que ela frequentava. Então, foi um período muito difícil para mim, em que meus filhos tiveram que andar com segurança, né? Mas depois de um trabalho espetacular feito por todos os nossos policiais, derrubamos essa quadrilha e aí eu voltei a ter um pouco mais de tranquilidade. Hoje eu tenho tranquilidade. Eu não temo porque eu nunca permiti que alguém que estivesse sobre a nossa guarda fosse humilhado, fosse prejudicado. Então, as pessoas me respeitam. Eu lembro quando eu era secretária de Segurança, nós tivemos uma rebelião na penitenciária e naquela época, como hoje, né, existia a Secretaria de Justiça e Segurança e o governador pediu que eu acompanhasse, na época, a secretária doutora Hebe Nogara, para tentar uma solução, uma negociação. Quando eu entrei com a viatura, meu carro, no pátio da penitenciária, aqueles presos rebelados, todos pendurados naquelas grades, com lençóis, quando me viram, eles gritavam lá de cima, doutora Lúcia, nos salve. A secretária ficou me olhando, ela disse, meu Deus, Lúcia, quantos anos trabalhando em delegacia, quantos que através dos meus inquéritos, então. a gente conseguiu colocar lá dentro. Então, até deles, o respeito, sempre tive. Doutora Lúcia, nesses mais de 40 anos que a senhora trabalha como delegada, o que mudou? Os problemas da sociedade são os mesmos? Se são os mesmos, não, mudou muito, mudou. Não são os mesmos, a tendência cada vez piorando, né? Cada vez piorando mais essa área de segurança. Eu sempre digo, e muitas vezes eu fui até criticada pelas feministas, nunca fui feminista, que a mulher que de uns anos, né, para cá, ela teve que sair para ir para a rua, para ajudar no sustento da sua família, muitas relegaram ao segundo plano sua família, seus filhos, né? E a tendência, lógico, era chegar onde chegamos. Eu não quero hoje dizer que as mulheres são culpadas, mas nós temos que colocar a mão na consciência e procurar ver realmente a presença, a mãe, a estrutura familiar hoje que a gente vê, né, tão comprometida, né? E essa mulher que teve que sair para ir buscar, junto com seu marido, com seu companheiro, o sustento da sua família, muitas vezes foi deixando de lado, né? E nós é que somos o fiel da balança dessa sociedade. É a mulher, o alicerce, a mulher, né, que põe o filho no mundo, a mulher que educa o homem, né? Então a gente tem que parar e pensar, aonde nós erramos? E hoje a tendência, infelizmente,
é cada vez, parece que a gente sente, cada vez se agravando mais. Isabela, há 20 anos atrás, quando eu fui secretária de Segurança, e eu, graças a Deus, tive uma equipe muito competente, que nós pudemos fazer um excelente trabalho. E naquela época, só para fazer um comparativo com a violência de lá e de hoje, Santa Catarina, os turistas vinham ao nosso estado por causa, primeiro, das belezas naturais do estado, que nós temos o privilégio, e segundo, pela segurança pública. Olha. Hoje, a gente sabe que não é mais assim, né? O problema da droga, que não tem um canto dessa sociedade que ela já não esteja infiltrada, né? E não sei se o desleixo dos governantes com relação a essa área da segurança pública, né? E a internet, a senhora acha que veio para ajudar ou para atrapalhar? Internet? Não sei, eu não sou chegada à internet, eu acho que é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. Trabalha sem computador, sem laptop? Sem então? nada, sem nada. Eu sempre digo, ó, pode ver que na minha sala eu não tenho computador. Não. Eu digo, por enquanto, meus neurônios estão ótimos, né? Eu sempre tive uma certa facilidade, um raciocínio meio rápido, né? Não preciso de computador. E aí as pessoas, o seu e-mail... bom, tenho, porque eu sou obrigada a ter, né? Mas tenho a minha escrivã, que faz tudo para mim. Abro o e-mail, passo o e-mail, não gosto de computador, tanto é que eu não tenho. Muitas vezes eu digo, hoje nós vivemos à mercê da máquina. A hora que o sistema cai, para tudo. Antigamente não, ninguém parava, não fui da delegacia, não pude ser atendido porque caiu o sistema, não. Estava lá a máquina de escrever e nós estávamos atendendo. Né? E quando fui eu ainda que implantei a informática na segurança pública, há 20 anos atrás, né? Na época eu disse, deixem reservado umas 2, 3 máquinas de escrever. Que pode precisar. Pode precisar, e eles ficaram debochando de mim. Né? E hoje eu digo, porque volta e meia cai o sistema, né? E aí a gente fica realmente à mercê da máquina. Não gosto da máquina, prefiro ainda a minha capacidade, que por enquanto tem um pouquinho ainda, né? Tenho, lógico que eu tenho bastante. Tenho excelentes policiais, né? Que são exímios conhecedores, né? Que fazem um trabalho espetacular e através dos computadores, da internet, de Facebook, de WhatsApp, resolvem muita coisa, muita coisa. Eu sempre digo, se na minha época tivesse a necessidade, como tem hoje, de ter conhecimento de informática, tudo, eu jamais teria entrado para a polícia. Parabéns por tudo, parabéns por essa vida maravilhosa que a senhora vive, profissão e como mulher, tá bom? Prazer. Igualmente. Obrigada, Isabela. Muito obrigada.